América, você já foi avisada antes. Você não tem desculpa para ser complacente. Se isso ocorresse nos anos 80 ou 90, você poderia alegar ignorância e dizer isso. Centenas de culturas já vieram para a América e todas se integraram e assimilaram. Podem ser apenas casos isolados. Você poderia ter sido perdoado nos anos 90, mas agora, nos anos 2020, você não tem mais essa desculpa. Você não pode dormir no volante, você tem que acordar pra caramba, porque só precisa olhar para o seu primo. A Grã-Bretanha, veja o que aconteceu com a Grã-Bretanha. A diferença é que na Grã-Bretanha as pessoas estão acordando, mas não sei se os americanos também. A América é um mundo totalmente diferente. Eu reconheço isso. É grande, tem tantos outros desafios, tem tantos outros elementos das guerras culturais. Mas há uma ameaça que cresce a cada ano e não vai desaparecer. Sim, você tem aquele típico confronto entre esquerdista e conservador. As questões das armas, o movimento transgênero, os progressistas, tudo isso presente. E agora, obviamente, essas multidões pró-Palestina. Mas há uma ameaça separada que cresce a cada ano e essa é a ameaça do islamismo. O secularismo é algo radical, insano. Ideologia. Tudo o que é mencionado no Alcorão, eles acreditam 100% e querem implementar. Não só acreditam, mas também gostariam de implementar. Nosso trabalho É. Mudar a Constituição da América. Eu percebo que só há duas opções disponíveis para nossos movimentos: voto ou bala. Nada entre elas. Al-Fatah. Com o convite, é isso que esperamos. Se Deus quiser, vamos conquistar a Europa e vamos conquistar a América, não pela espada, mas pelo convite. Atualmente, há 43 delegados estaduais muçulmanos nos Estados Unidos. Se eles quiserem concorrer ao Congresso, podemos acabar tendo cerca de 50 membros do Congresso nos próximos 6 anos. Isso é realmente. A essência de desmontar o sistema de injustiça é substituí-lo por pessoas que representem o profeta. Quase um mês atrás, eu mostrei para vocês este vídeo onde um convertido negro vai até outros muçulmanos. Os donos de lojas intimidando, assediando e dizendo a eles que na América não deveriam vender itens a Arão como carne de porco, álcool ou bilhetes de loteria. Deixe-me refrescar sua memória. Este é o começo da campanha. Estamos avisando a América e o mundo que chegou a hora. Chega, chega. Foi assim que ele protestou diante dos donos de lojas muçulmanos, assediando e intimidando-os. E não violar a religião do Islã vendendo e discriminando produtos que são contra a religião. Porque convertido branco ou negro pode ser da Somália, não sei. Devemos amar o que Allah ama e devemos odiar o que Allah odeia. Isso é o que Estamos aqui para fazer. E pouco a pouco, um por um, vamos visitar todas as lojas do bairro, especialmente nos bairros centrais, onde a religião do Islã é ignorada. Então, muçulmanos normais, muçulmanos moderados, muçulmanos de fachada, eles vão se sentir envergonhados, obviamente vão ficar intimidados e então vão desistir. Toda a esperança deles de se integrar à sociedade americana tradicional vai desaparecer. Agora eles vão viver em enclaves e praticar o islamismo de forma mais radical. E é assim que eles sempre começam. Sempre começa assim, sabe? Acredito ter sido o primeiro a dizer isso, mas não posso confirmar. Que mulheres defendendo o Islã é como galinhas defendendo o KFC, assim como pessoas negras defendendo o Islã é como um escravo defendendo a escravidão. O nome dele seria Abed, que significa escravo. Tem um vídeo inteiro sobre a escravidão no Islã, pode conferir, é separado. Ele iniciou uma campanha visitando lojistas muçulmanos de porta em porta, dizendo que não podiam vender esses produtos. Fiz uma análise separada desse vídeo e colocarei o link na descrição. Isso foi há quase um mês. Alguns podem ignorar e dizer que são apenas anomalias estranhas. Mas, novamente, como eu disse, você não tem desculpa para ser complacente ou sequer alegar ignorância. Porque essas coisas aconteceram na Grã-Bretanha há quase 20, 30 anos e eles não deram atenção nenhuma. Em parte da cidade, Rameza e associados organizaram patrulhas da Sharia para desencorajar comportamentos que consideram não islâmicos. Nessa noite, eles conversaram com 2 homens não muçulmanos em um parque bebendo cerveja, proibida pelo Islã.
Ele lembra a todos, especialmente o assento verde, sobre a importância da segurança. Nessa área, há muito jogo de azar e consumo de álcool, o que causa muitos problemas. Aconselhamos você e qualquer um a se afastar disso. Tirem os postaches das ruas. Mas as patrulhas nem sempre são tão amigáveis. Vídeos online mostram uma imagem bem diferente. Mulher de saia curta é agredida. Não nos importamos nem um pouco se você é um tolo. Patrulhas muçulmanas. Um homem que a patrulha acha que é gay é insultado. Sai daqui mais rápido então. Você é sujo, cara. Vai ser gay, cara. Sai daqui, cara. Andando por Londres com Rameza, você experimenta uma realidade alternativa, onde não há concessões e todas as conversas são unilaterais. Quero ver todas as mulheres deste país cobertas da cabeça aos pés. Quero ver a mão do ladrão sendo cortada. Quero ver o adultério sendo apedrejado até a morte. Quero ver a lei Sharia na Europa. E quero ver isso também na América. No século passado, acreditavam que os muçulmanos eram só 2 a 25% da população. Hoje, cerca de 25 anos depois, eles representam 8% da população britânica. E até 2050 esse número deve chegar a cerca de 35 a 40%. Você vê como isso cresce rapidamente. E esse fenômeno é reforçado pelo fato de que os brancos não estão tendo tantos filhos. Na verdade, a situação está tão ruim no Reino Unido que são os próprios brancos que estão pagando com seus impostos para se substituírem. Agora, se você também acha que os muçulmanos representam apenas 2% da população nos Estados Unidos e que isso não é uma grande ameaça, temos um problema maior para resolver. O outro também precisa ser resolvido, mas não ignore este. Por que olhar para isso? Esse vídeo viralizou. Se você ainda não viu, vai ver agora. Mas você vai ver muito mais desses. Como sabem, metade dos moradores de Dearborn é muçulmana. E você só precisa de alguns poucos % de idiotas progressistas para que eles possam eleger um prefeito muçulmano. E foi exatamente isso que fizeram. Elegeram um prefeito muçulmano e árabe que queria nomear uma cidade americana. Depois de um terrorista que pertencia a uma organização como o Hezbollah, que foi diretamente responsável pela morte de mais de 200 soldados americanos, sim, qualquer coisa que pertença ao Hezbollah, ou qualquer pessoa que já tenha trabalhado para o Hezbollah, é inimigo dos Estados Unidos da América. E cada americano deve isso aos cerca de 200 soldados americanos mortos que nós não devemos honrar o Hezbollah, sua liderança ou pessoas que até simpatizam com aqueles que mataram soldados americanos. É perfeitamente normal, pessoal, absolutamente normal pra caralho se opor a querer nomear uma rua em homenagem a um terrorista que pertencia a uma organização que tem sangue americano nas mãos. Então é isso que esse cavalheiro americano está fazendo com um prefeito muçulmano. Não tratamos o outro como diferente, eles é que se colocam assim ao agir desse modo. Veja só. Quer dizer, eu não sei se o presidente Trump viu isso, eu sei que esse vídeo viralizou, mas isso me deixou furioso e deveria deixar você furioso também. A menos que você seja obviamente um idiota lacrador. Quero dizer, o Hezbollah, você sabe, bombardeou a embaixada em Beirute, incluindo muitos americanos. Então, eu só sinto... isso é bastante inadequado. Você é um islamofóbico. Logo de cara, você é um islamofóbico. E aquela organização que matou mais de 200 soldados americanos, que tal tentar responder isso? Seu filho da puta? Desculpa, isso me deixou tão irritado. Você vê como eles estão usando sua liberdade de expressão, seus valores, suas liberdades que você deu a eles e estão usando isso contra você. Como Ilhan Omar. Ela supostamente abusou do sistema de imigração ao se casar com o irmão enquanto fugia da Somália, onde sua família era considerada tirana. Eles eram comunistas, ela fugiu da justiça. E então, quando eles vieram para cá, ao invés de dizer, talvez a vida tenha me dado outra chance, não, ela abusou do sistema. E agora ela quer dar lição nos americanos sobre como administrar um país. Isso é tão patético. É como quem joga videogame e critica um piloto real dizendo, você está fazendo errado. Vou te mostrar como faz. Ouça. Desculpa por interromper, fiquei irritado. Me desculpe. Embora você more aqui, quero que saiba que, como prefeito, você não é bem-vindo aqui.
E o dia em que você sair da cidade vai ser o dia em que eu vou lançar um desfile comemorando o fato de você ter saído da cidade. Porque você não acredita na convivência. Convivência com terroristas. E você viu como ele vai fazer um desfile para comemorar o fato de que mais um americano saiu dessa cidadezinha? Agora temos nossos muçulmanos. Parece que um foi preso. Acho que ele criticou Maomé de forma muito vaga e recebeu a visita de um xerife muçulmano. Eles estão criando esses pequenos enclaves bem na sua frente. Vou mostrar outro vídeo para você, para ver como eles enxergam as democracias ocidentais. Isso ocorreu no Canadá. Talvez um dia tenhamos uma maioria muçulmana e façamos tudo certo. Onde está? Pessoas? É isso que eles querem, é isso que eles sonham. Eles vão ter uma maioria muçulmana mais cedo ou mais tarde, em algum momento no Canadá, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Austrália. Esses países serão trocados por essas pessoas como eles esperam. Não podemos culpá-los, pois pensam de forma diferente. Eles possuem uma moral e valores diferentes dos que aprenderam. Eles têm um peso de 1.400 anos de história por trás deles. Nem todo mundo vai aderir ao modo de vida ocidental. Simplesmente não vai acontecer. Você segue trazendo essas pessoas esperando mudança, mas isso não vai ocorrer. Temos a lei canadense e você quer que a Sharia a substitua. Isso não parece respeitoso. Na maioria, você não teria outra opção. Vá até sua rainha e diga a ela para mudar a lei de... Processo, senhor, para a lei Sharia? Não, mude a lei para não permitir que mais muçulmanos venham para o Canadá. A menos que vocês nos impeçam de vir para os países ocidentais, nós não vamos parar de vir. Vamos substituir vocês porque não têm filhos. Não é nossa culpa, é de vocês. E a nossa lealdade, antes de tudo, não será a rainha. Troque a rainha pela Constituição americana. Para ser sincero, quando fui para a minha chamada guerra, fiquei em silêncio, não disse nada. Era sua obrigação tirar isso de mim. Eu não disse nada. Eu não sou. Vê se isso é inteligente. E o prefeito de Dearborn, que você acabou de ver. Ele não é leal à América, nem aos valores ou à Constituição do país. Ele é leal à religião dele e ao conjunto de valores dele. E na cabeça dele, ele está certo. Ele não está fazendo nada de errado. Eles ficaram tão ousados que conseguem até te dizer isso. Nós não vamos aderir ao seu conjunto de valores, à sua Constituição, ao seu país, à sua nacionalidade, à sua identidade. Nós não vamos adotar ou aceitar isso. Este é o nosso conjunto de valores. É nisso que acreditamos e é nisso que nos baseamos. Pare-nos se puder. É isso que fazem em nome da liberdade de expressão que você garantiu. Algo que eles nunca teriam recebido em seus próprios países de origem. Fale isso na Arábia Saudita e Mohammed bin Salman manda decapitar você no mesmo dia. Esses desgraçados estão usando seus próprios valores contra você. Não era para ser assim. Deixe-me mostrar outro vídeo de Dearborn. Isso é o que eles estão criando. Quando penso na América, não é isso que imagino. Isso não é cultura americana. Esse multiculturalismo. Besteira. Isso não funciona, não é real. Vamos logo. Isso foi só ritual ou algo assim. Olha isso. Dearborn, Michigan. Ele fala quase com sotaque americano, então deve estar aqui há muito tempo. Talvez ele tenha uma namorada branca. Eu nem tinha notado isso antes. Olha esse lunático progressista. Olha o que ele tem a dizer. Vocês têm que acordar, americanos. Vocês têm que acordar. Em 2050, esse grupo será 10 a 15% e bastante agressivo. Alcance a vitória. Nós não fizemos nem perto o suficiente. E as pessoas aqui, eu prometo para você, nós realmente sentimos vergonha. Nós realmente sentimos que não estamos fazendo o suficiente. Sentimos que a mudança precisa acontecer, porque a mudança deve acontecer. E a forma que ela deve vir é que esse império, o Império Americano, que vem machucando o nosso povo desde o começo. Veja nosso povo, Maraca. Você vive na América. O povo americano é o nosso povo. Foi isso que eu disse. Não somos nós que os estamos excluindo. São eles que se excluíram. Mas os progressistas vão te dizer, você está excluindo eles. Você viu como ele disse nosso povo? Ele considera o povo do Oriente Médio como o seu povo. Não há nada de errado com isso. Mas se você vive na América, se você é um cidadão americano, então o povo americano deve ser o seu povo em primeiro lugar. É isso. Mesmo que o seu governo esteja fazendo algo para o bem do seu povo, às custas de outra pessoa, tudo bem. É assim que as civilizações sempre funcionaram. Para os americanos, a América em primeiro lugar, é assim que eu vejo. Quero que a Austrália se saia melhor que qualquer outro povo. Não dou a mínima.
Quero ver todos os países anglo-saxões prosperando e mantendo a ordem mundial ocidental. Isso serve para nós que vivemos no Ocidente, mas essas pessoas não se consideram parte de nós. Torna-se mais volátil. Ouça. As potências imperiais ocidentais que prejudicam nosso povo desde o início precisam cair? Essas potências imperiais devem cair. E quanto aos muçulmanos que foram para a Espanha, que invadiram a Itália, que conquistaram a Europa Oriental, que atacavam navios americanos no século XVIII, piratas da barbárie? E quanto a eles? E quanto aos muçulmanos que escravizaram metade da África durante os anos do Império Otomano? Acontece que vocês perderam essa corrida. O Ocidente ficou à frente de vocês. Se vocês tivessem ficado à frente do Ocidente, teriam feito as mesmas coisas, mas vocês perderam. E adivinha? Perdedores não decidem como o mundo é governado. Ordens mundiais são estabelecidas pelos vencedores. E você não é um vencedor, você é um perdedor. É por isso que o Ocidente sempre precisa cuidar dos seus próprios interesses. E o Ocidente precisa eliminar esses traidores. A humanidade sempre funcionou e funcionará assim. Porque se esse poder imperial do Ocidente cair, com o que ele vai ser substituído? A ordem mundial chinesa, a ordem mundial russa, a ordem mundial islâmica. Consigo imaginar centenas de maneiras pelas quais esse mundo seria muito pior do que o mundo em que vivemos hoje, governado por valores ocidentais. Esses desgraçados nunca vão entender. Você pode mostrar vídeos do Hamas brutalizando seu povo, eles fingem que não veem e ainda nos envergonham. Quando civis morrem por bombas israelenses, Israel já havia avisado sobre o ataque, mas as pessoas não são retiradas do local. Eles sabem muito bem que o Hamas se esconde atrás das pessoas e às vezes tranca deliberadamente civis em prédios para maximizar o sofrimento humano ou o número de vítimas em Gaza. Eles não se importam. Eles têm seus próprios valores. Você não pode esperar que eles se juntem ao lado certo, porque, para eles, aquele é o lado certo. Inshallah, eles vão cair. Minha mensagem ao povo de Gaza e aos oprimidos do mundo é essa. Aqui há jovens e idosos dispostos a arriscar tudo para derrubar esses impérios, pois eles precisam cair. Cair. A América precisa cair. A ordem mundial ocidental precisa cair. Então, esse é o tipo de pessoas, América, que você tem abrigado, certo? Como eu disse, nos anos 80 e 90, poucas pessoas falavam assim. Você poderia dizer, talvez ele seja um caso isolado, um elemento marginal. A maioria dos muçulmanos não é assim. O Islã é uma religião de paz. Sim, claro, você pode dizer isso em 2001, mas você viu que essa merda não para, só cresce como um câncer. Vou mostrar mais alguns vídeos para você ver com quem está lidando. A América é o câncer. A América, o governo americano, o secularismo, a democracia, o capitalismo. Esses são cânceres que espalharam sua doença por todo o mundo. Nos Estados Unidos. Aliás, só preciso dizer que estamos vivendo na melhor época de todos os tempos na sociedade humana. Nunca tivemos um período tão pacífico assim na história da humanidade. Estamos vivendo em um mundo muito menos brutal. Sim, em guerras, as armas são mais letais. Em alguns casos, isso pode ser argumentado. Mas, no geral, a América é a superpotência que se comporta melhor. Escolha qualquer superpotência da história, Na sua opinião, qual foi a mais benevolente? Eles eram extremamente brutais, absolutamente brutais. A América é a mais humana. E sim, eu sei o que aconteceu no Vietnã. O Ocidente criou mecanismos de controle e equilíbrio para seus soldados. Foi o Ocidente que começou a punir seus próprios soldados por mau comportamento no campo de batalha, por violar os direitos humanos. É o Ocidente, é a única civilização na Terra que já se responsabilizou por si mesma. Nenhuma outra civilização jamais fez isso. A civilização dele era muito pior. Eles costumavam cortar o pênis das pessoas para guardar as concubinas do sultão. Eles nunca aboliram a escravidão. Eles costumavam matar os homens e dormir com as esposas e filhas deles ao anoitecer. Essas pessoas eram tão brutais que não podem nos dar lição de moral dizendo que a América é o câncer. Não, a América é uma luz, me desculpe. Eu tenho que dizer que a América, com todas as suas falhas e todos os seus defeitos, é a melhor superpotência que já existiu. No Oriente Médio, na América e aqui as pessoas têm liberdade novamente, como já disse. Mas quando você se manifesta, é um problema. Não é problema, seu idiota. Você repete besteiras e nada te aconteceu.
Esse é o problema, que não há problema. Eu digo, pessoas que são fascistas, o Islã é uma ideologia fascista. Pessoas que não acreditam na liberdade de expressão não deveriam ter liberdade de expressão. Essa é a minha opinião. Sei que alguns discordarão, pois os americanos valorizam muito a liberdade de expressão. Acredito que a liberdade de expressão envolve ouvir os oponentes, mas sempre dentro do seu próprio sistema. Tipo, você deve ouvir os democratas se você é um republicano, e vice-versa. Por que vocês concordaram com as regras básicas? Que vamos ter liberdade de expressão, temos uma constituição, só vamos fazer mudanças por consenso, etc. Alguém que não acredita em nada disso, mas convenientemente defende só a liberdade de expressão, é um problema. Então não devemos estender a liberdade de expressão para comunistas, para o Islã, ou fascistas, ou qualquer outra organização fascista. Qualquer partido democrático legítimo ou facção que siga regras básicas pode usar a liberdade de expressão, mesmo que eu discorde do que dizem. Como disse, o exemplo ideal são republicanos contra democratas. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais da civilização ocidental, especialmente da americana. Você não vai simplesmente tirar isso. É difícil. Em breve, os muçulmanos serão 10% da população, ou seja, dezenas de milhões de pessoas. E 1% deles seria muito radical, muito politizado. Eles acreditariam na Sharia e na derrubada do governo americano. E nesse momento, você vai ter que decidir se vai reprimi-los brutalmente ou ser esmagado por eles. Claro, você não deixaria que eles te esmagassem. Você teria que esmagá-los. Então a pergunta é, por que esperar 10, 15 anos? Por que não tentar mudar a cultura agora que esse tipo de discurso é considerado traição? Tragam de volta as leis de traição. Tragam de volta. Se você diz que quer ver a queda da América, deixe-me mostrar outro vídeo para você. Olhe isso. Gente, eu preciso falar com vocês sobre algo super sério e é isso bem aqui. Queimar a bandeira americana, o Wallahi, é uma cena linda, mas não é o suficiente. Nós precisamos destruir todo o sistema capitalista e imperialista que existe. Precisamos queimar o governo dos Estados Unidos da América, também conhecido como Organização Terrorista Global, até o chão, completamente. Não podemos mais permitir que as pessoas mais perversas, violentas, más e nojentas nos liderem, pois continuarão tornando o mundo um pesadelo para todos. Então vá em frente e continue queimando essa bandeira dos Estados Unidos nojenta, manchada de sangue, genocida e horrível, que foi criada por donos de escravos. Eu não dou a mínima. Mas também certifique-se de que você está fazendo a sua parte para desmontar todos os sistemas que tornam possíveis todas essas atrocidades no mundo. Ok, obrigada e Palestina livre. Traidores. Talvez minha paciência esteja acabando. Acho que certos assuntos nem valem debate, pois o outro já tem opinião formada. Talvez as redes sociais tenham tido grande influência nisso, por isso é preciso impor sua autoridade. Na minha opinião, isto é a América, esta é a história americana, estes são os valores americanos que foram estabelecidos há 250 anos. Nós evoluímos ao longo do tempo, usando o nosso próprio raciocínio, mas não vamos permitir que interesses estrangeiros ditem o nosso rumo futuro. E nós vamos proteger os valores americanos. Vamos proteger os interesses americanos de forma agressiva, se for necessário. Não permitiremos que usem nossos valores contra nós, como a liberdade de expressão. Tire a liberdade de expressão dos islamofascistas e comunistas. Eles não acreditam no sistema como um todo. Para a liberdade de expressão funcionar, é preciso concordar com regras básicas. Eles não aceitam regras. Que se danem.